Boas de Papo, um podcast de tatuadoras boas de papo. Esse podcast é um oferecimento da MBOA Tatu. Estamos aqui no Boas de Papo, o episódio piloto do novo podcast feito pelas Boas, o grupo de mulheres tatuadoras da MBOA. E eu queria apresentar para vocês as participantes de hoje. Eu sou a Manu, tatuadora de realismo e colorido daqui de BH. Meu nome é Camila, sou tatuadora aqui de Belo Horizonte e eu trabalho com diversos estilos de tatuagem. Meu nome é Renata, eu tatuo aqui em Belo Horizonte e meu estilo tá mais pro autoral. Eu sou a Bi, eu tatuo aqui em BH também e eu trabalho com 4 estilos: o old school, o blackwork gráfico, fine line e ornamental. Vou puxar o gancho então. Ser mulher e ser tatuadora. Eu acho que a nossa cultura, Brasil, infelizmente ainda é muito machista para diversas profissões, para diversas situações, mas eu acho que especificamente o que eu tenho propriedade para falar, que é a cena da tatuagem, isso já se transformou bastante ao longo dos anos. Eu tatuo tem 18 anos e quando eu comecei a tatuar aqui em Belo Horizonte eu conhecia mais 2 tatuadoras, 3, se era isso tudo, e hoje em dia eu já conheço mais tatuadoras mulheres do que homens e fazendo serviços assim impecáveis, porque a gente pega para fazer as coisas, a gente tem um cuidado, uma atenção mais refinada, não de todas as pessoas, tá? A gente não começa a tacar pedra, não. Tô falando da gente aqui, das pessoas que eu conheço, desse cuidado com mais detalhe, né? Da forma que a gente é criada, né? A gente já é criado para ter esse cuidado mesmo, cuidado com o outro, cuidado com a gente. Ser cuidadoras, né? Ser cuidador. Então isso acaba interferindo em alguns pontos de forma negativa, mas em alguns outros de forma positiva, quando a gente aplica isso no nosso trabalho. Eu concordo super, inclusive acho que talvez eu nunca tinha juntado as duas coisas, mas faz todo sentido, porque a tatuagem é um processo de confiança muito grande, né? Ela começa da parte que a pessoa está deixando você fazer um negócio que vai eternizar nela, e que dele gera uma confiança tão grande que quando você vê a pessoa tá te contando coisa que às vezes nunca contou pro psicólogo, nunca contou pra ninguém da família, e a gente tá lá. E a pessoa tá num momento muito vulnerável, né? De dor mesmo. Eu sempre gosto de dizer que a tatuagem é uma sessão de terapia junto, porque, nossa senhora, tanto que a gente habla. Tem gente que falou que ia voltar só pra ficar batendo papo, terminar a conversa que a gente começou. É o que a manicure, o psicólogo, o médico e o tatuador têm em comum, né? É o cliente que se abre total, fala de todas as dores da vida. Nossa, eu já escutei até gente contando: nossa, porque aconteceu tal, e eu traí a minha esposa e eu, moço, não quero saber isso não. Não me conta, Não me conta. Se eu conhecer sua esposa, eu não quero saber disso. Eu tenho casos confidenciais de coisas assim que as pessoas não poderiam ter compartilhado em questão jurídica. Às vezes também não pode falar dentro de casa. Não pode. Nossa. E assim, a pessoa compartilhou a sorte de que a minha memória é de peixe. Então assim, eu sigo pra conversar, mas eu não registro bem muita A gente coisa. tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo ali, que a gente ouve, a gente fica assim, nossa, sério? Agora, registrar Nossa. e guardar pra mim pra depois falar assim, Eu vou te fazer falo essa que eu fofoca. guardo. Eu guardo e até quando a pessoa volta eu falo: e aí, você conseguiu mandar seu cheque? Nesse Aquela questão, né? Eu não consigo. Minhas mas- amizades, a maioria hoje veio da tatuagem. Acho que justamente por causa dessa coisa de, tipo assim, quando a gente viu, a gente tava trocando intimidades profundas. E aí a pessoa veio tatuar e fala: e sua mãe, ela tá melhor? As coisas estão melhor na sua casa. Isso é bacana. Mas vocês têm mais pontos que vocês conseguem identificar assim, que é uma característica do feminino, do ser mulher, dentro da tatuagem, dentro do cenário? Eu acho que a tatuagem tem mudado muito o cenário, assim, e muito rápido, de uns 10 anos pra cá, de uns 5 anos pra cá, cada vez tem mudado mais, né? Quando eu comecei, foi bem complicado, porque todo o estúdio que eu entrava, principalmente aqui em BH na Savassi, eram só homens no estúdio, nenhum deles tinha espaço para uma mulher, nenhum deles tinha espaço para uma mulher aprendiz, tá entrando. Então, assim, foi muito complicado de achar um lugar onde eu me encaixasse, porque ainda não tinha estúdios de mulheres, ainda não tinha as
Hoje tem vários estúdios feitos por mulheres aqui em Belo Horizonte, só que não tinha isso ainda. E eu acho que também até as próprias mulheres que estavam nesse meio, nesse ramo, também era mais difícil de se abrir Sim. do que é hoje, né? Antes era muito uma coisa de concorrência, né? Sim. Acho que o tatuador olhava pra gente, assim, iniciante ali, tentando entrar no estúdio dele, e falava assim, não, eu não quero essa menina fazendo uma tatuagem aqui, concorrendo comigo. E era a única forma, né? Você tinha que ser aprendiz. Hoje em dia tá acessível, você faz um curso, você faz um workshop. Exatamente. É Faz mais uma fácil mentoria. acesso. Bem mais Eu acho fácil que, acesso à informação, né? pode até entrar nessa questão de ser aprendiz. Qual que é o desafio de um aprendiz entrar num ambiente desse majoritariamente masculino? Histórias ou que alguém já vivenciou ou que sabe que já aconteceu, que a gente vai tocar num ponto. Eu trabalhava no Eu fiquei estúdio. fazendo faxina em troca de aprendizado. Nossa, E cuidava da vida do cara demais. tudo, e pagava as contas dele, fazia tudo corre. O primeiro estúdio que eu trabalhei era eu e mais um cara. E eu era aprendiz dele e ele me colocava para fazer algumas tatuagens mais simples até eu pegar o jeito. Mas eu sempre já fui pro lado do realismo ali, mesmo quando eu estava iniciando, quando eu levava o cliente pro estúdio, eu já fazia coisas puxadas pro realismo para já treinar. Esse homem, gente, ele começou a virar para mim e falar assim, eu vou te cobrar 50% dos clientes que eu trouxer para você e 40% dos clientes que você trouxer para cá. Aí o material todo era meu e ele tipo, meio que me explorava, falava assim, eu tenho que pagar minhas contas, você não vai atender não? E eu na faculdade, você não vai atender não? Tem que pagar as contas do estúdio, porque tá cliente lá para atender, você não vai trabalhar não? E ele não ia, tipo, ele tava deixando de atender os clientes para passar para mim. Foi bom para mim por um ponto, para eu aprender, mas foi ruim pra mim, porque nos momentos que eu tava no estúdio, eu tava sozinha. Então chegava um cliente que ele indicava pra mim, tava só eu pra atender. Aí numa dessas, chegou um cliente que ele indicou, aí o cara queria fazer umas algemas. Aí, tá bom. Tô lá mostrando pra ele as fotos de algemas, pra gente decidir a arte e tal. Aí ele, não, porque você sabe por que eu quero fazer as algemas? Porque eu trabalho no sistema prisional. Eu tenho aqui, você quer ver? E o cara já era super assim estranho, nunca tinha visto esse cara na minha vida. Tava com 18 anos, 19 anos. Então, tipo assim, meu Deus, o que esse cara tá falando comigo? E ele querendo me mostrar a algema, eu sozinha dentro do estúdio com o cara querendo me mostrar uma algema. Aí eu falei com ele, não, eu não quero ver sua algema, e se você tirar a algema eu vou ficar muito desconfortável. Então eu tive que já aprender a me posicionar de cara como uma pessoa que estava vendo o que ele estava fazendo, para ver se já intimidava ele e ele parava com essa intimidação, sabe? Aí ele deu uma recuada assim, e aí eu tatuei ele, mas eu já mandei mensagem pro cara, pro dono do estúdio, ele não podia ir. Eu tinha pedido pra ele estar lá, ele não podia ir. Aí eu tive que ligar para outras amigas minhas, outras pessoas que eu conhecia, para ver se alguém ia pra lá. Até que uma amiga minha foi lá e me fez companhia durante o atendimento. Mas, tipo assim... A gente fica vulnerável, né? Ainda mais sozinho, vulnerável nessa situação. Nossa, Complicado demais. o cara me fala que tem uma algema, não, dá até um arrepio. Entrando na tatuagem nova de idades, de experiência, até de vida assim mesmo, né? Sim. Desse tipo de situação. Exato. Fora a situação toda, o estúdio não era dela, imagina se o cara quisesse, sei lá, roubar uma. Ela que tava lá. Exatamente. E não tinha uma câmera de segurança, não tinha uma coisa que dava pra eu gritar e alguém ia me acudir, não tinha como. Mas hoje em dia, assim, eu acho que tem outros tipos de desafio também pra quem não é iniciante, né? No caso, quem já tem mais experiência, eu acho que a gente ainda enfrenta a dificuldade de entrar na parte, né, dos prós, dos reconhecidos, porque as pessoas ainda veem as mulheres como uma pessoa que vai fazer uma arte mais delicadinha, um fine line, uma coisinha fofinha, um cachorrinho, e não vê a gente como uma pessoa que vai ser capaz de fazer uma arte grande, agressiva, mega realista ou muito colorida, que vai cobrir um braço, umas costas. Então fica difícil a gente entrar também e ser reconhecida, às vezes em estilos maiores, mais pesados, mais agressivos,
pelo fato da gente ser mulher. Vocês também acham? Eu acho que no geral, às vezes, tem uns caras aí que fazem orçamento com a gente achando que porque a gente é mulher já cobrar barato. Infelizmente já rolou disso há tempo, mas é posicionamento, Mas sabe? não. Eu acho assim, às vezes a gente vai ter o dobro de trabalho e aí a gente pode levar isso para diversas esferas de vivência, né? Voltando de recortes. A gente falando como mulher nesse cenário, uma pessoa negra falando em outro cenário. Que você precisa ter o dobro, o triplo de trabalho para alcançar um lugar. E realmente a gente sabe que isso é uma realidade em alguns pontos, mas isso também acaba calejando, sabe, a gente um pouco, porque pela dificuldade mesmo você acaba ficando calejada, corre o risco de muita gente desistir nesse caminho por conta da dificuldade, mas quando a gente ultrapassa essa barreira, eu acho que a gente consegue se posicionar muito bem, com muita firmeza, na hora que ultrapassa essa barreira dessa dificuldade. E aí as pessoas obrigatoriamente precisam te respeitar quando você apresenta um resultado. Por mais que chegar nesse resultado tenha sido muito difícil, sabe? Muito doloroso. Percorrer 3 maratonas a mais do que algumas pessoas com outras facilidades. Eu falo porque meu processo aconteceu muito desse ponto. De ter gente que não dava crédito ao meu trabalho quando eu trabalhava no estúdio de um homem. De sempre chegar e achar que eu era recepcionista. Quando eu fui dono de um estúdio grande, continuar chegando lá perguntando quem é o dono desse lugar. E eu podia fazer barraco, que não sei o que, bater peito, que é mulher e tal. E eu explicava com segurança. Se precisasse explicar alguma coisa técnica, o meu trabalho, o que eu faço de trabalho grande, falava por mim. Eu acompanho um cara que ele fala assim, que resultado cura tudo. Não tem como você contestar, você discutir com o resultado, sabe? Se você apresenta uma coisa ali e o resultado está pronto, a pessoa pode contestar no sentido de dificuldade, às vezes, não cognitiva, no sentido de alguma condição real, mas de se colocar naquela situação de não querer entender aquilo ali. Não aceitar mesmo, não aceitar. Mas aí já é um problema daquela pessoa. A gente não vai conseguir convencer todo mundo a todo tempo. Não dá pra generalizar também, né? Não dá. Nem não. todo mundo vai entender a situação, vai querer enxergar. E a gente tem que entender também, gente, que tem coisas que não vale a pena gastar energia. Não é todo mundo que eu quero convencer do meu trabalho, que eu quero convencer da minha capacidade. Se tatuar com uma mulher para você é um empecilho, vai procurar aquilo que não seja um empecilho para você então. Agora, se você ultrapassou essa barreira, não, para mim não é uma questão você ser uma mulher, eu quero ver o seu trabalho. E eu tenho muito cliente homem que faz fechamento, que faz coisa grande, que tem cliente meu que está me esperando 1 ano pós a minha questão de saúde para tatuar comigo, que podia ter feito com outra pessoa, mas me esperou recuperar para a gente terminar de fazer um fechamento de perna, sabe? Por quê? Ele já tatuou outras coisas comigo, ele viu o resultado. Ele sabe que ele quer fazer aquilo ali comigo, independente de ter homens ou mulheres com muito mais qualidade, né? Inclusive técnica, sei lá, que meu trabalho, não sou a foda na tatuagem, assim, mas o meu resultado, a minha pessoa, minha recepção, o conjunto, né? Que eu acho que depois a gente pode até falar, esse conjunto de ações, não só entregar a tatuagem. Tudo que a gente faz antes e depois da tatuagem, para ele é suficiente. E é esse tipo de cliente que eu quero. Eu sinto que, às vezes, a gente, por viver todos esses desafios, a gente é forçada a aprender, a ter um atendimento melhor, a dar o nosso melhor na técnica e tá ali sempre buscando trazer a pessoa com o melhor que a gente tem para superar essa barreira. E é ótimo. É ótimo. É ótimo. É o que dá o gás pra gente, da gente evoluir mais rápido. É mais confortável você tá trabalhando sem ninguém tá duvidando da sua capacidade? Mas às vezes alguém tá duvidando da sua capacidade e é o gás que você precisa para poder superar as suas dificuldades e entregar um resultado realmente melhor para a pessoa. E óbvio, isso garante... Gente, até porque a gente está chegando nessa conclusão sem romantizar. Exatamente. Sem falar assim, a gente só chega nisso se for muito difícil, pois a gente não está romantizando. A gente está falando de uma situação real que acontece e como ela existindo a gente pode converter. Porque não dá para ficar na posição fetal chorando também. Não dá. Exato, tem que fazer alguma coisa com isso. As contas vão chegando. Exato. Eu falo que eu sou movida pela força do ódio. Porque a primeira pessoa que duvidou de mim, as primeiras pessoas que duvidou de mim dentro da tatuagem como profissão, foi a minha família, por exemplo.
Eles duvidaram que eu ia realmente conseguir tirar da tatuagem uma forma de subsistência, né? Então, assim, eles ficarem duvidando da minha capacidade me deu gás de provar para eles que não, eu sou capaz sim de tornar a tatuagem uma fonte de renda para mim. Aí depois, todos esses desafios que aconteceu, pessoas achando que eu não ia ser capaz, foram me movendo também para poder sempre entregar um resultado melhor. E eu acho que isso teve papel para eu estar onde que eu estou hoje, ter o reconhecimento que eu tenho hoje, até com os meus clientes e com outras pessoas que eu tenho conhecido, que vê meu trabalho e fala, nossa, você faz um trabalho bacana, hein? Aquilo que está apresentado ali, eu só consigo apresentar porque por causa de tudo eu fui exigida a mostrar que eu era profissional, que além de eu fazer um trabalho bacana, eu era uma pessoa que me apresentava de maneira profissional ao falar de tatuagem. Isso valorizou meu trabalho, mas eu só consegui isso porque teve alguém que duvidou ali atrás uma hora de que eu seria capaz de chegar nesse ponto. Eu acho que isso rola muito. Mas é muito difícil a gente crescer pelo amor, né? Muitas vezes a gente cresce na crítica mesmo, não é alguém passando na cabeça da gente o tempo todo. Muita gente que não tem a crítica para colaborar com isso. Mas eu sou uma pessoa, gente, que eu reajo muito bem à crítica no geral, sabe? E mais uma vez, não romantizando, isso pode ter algum aspecto de trauma, pode, mas eu não vou... Eu acho que na vida adulta a gente tem a responsabilidade de entender o que aconteceu, se é algum trauma, se é alguma coisa que trouxe a gente ao que é até hoje, e passa a ser de nossa responsabilidade resolver, interpretar e reformular isso, sabe? Então, mesmo que tenha vindo de trauma, de sei lá, família, eu acho que o ponto da família, eu tento pensar com a visão das pessoas que não era necessariamente duvidar da sua capacidade, mas de temer por você também, sabe? Ainda mais pessoas de outra geração que vieram de um mercado bem rígido, bem formal, pensar assim, a outra lá vai fazer arte, divertir, fazer os caralho, e aí não vai ter um trabalho formal, uma carteira assinada. Vai se meter nas drogas, não vai fazer um concurso bacana. E aí, na hora que a gente vai ver, a gente tem, principalmente hoje em dia, sabe, que é uma profissão muito mais formalizada e a gente tem plena consciência de aspectos como biossegurança, a quantidade de coisa técnica que a gente precisa estudar para se manter no cenário da tatuagem no sentido bem profissional, não dá para levar como diversão, como oba-oba. Se já aconteceu num momento, se veio de um processo assim, tatuagem de cadeia, tatuagem de outros formatos, isso é uma coisa do passado. Hoje em dia a gente precisa assim, estar se atualizando o tempo inteiro de técnica de material, e a gente vai chegar no assunto de marketing, que eu acho que isso para mim vai entrar muito em saúde mental. A gente precisa ser multitarefas, ter múltiplos conhecimentos para estar exercendo uma profissão que já foi muito marginalizada, mas que hoje não é tanto. É o contrário, né? Se não eu acho que... Inclusive tem até uma frase que hoje eu não ouço tanto mais, mas no início eu ouvia muito, que a galera falava assim, mas você só tatua ou você faz outra coisa, né? Você trabalha com o quê? Eu sou tatuadora. Legal, mas você só tatua? Minha tipo avó, assim, não, o que você tá fazendo? Nossa! Legal, mas você sabe que uma hora você tem que arrumar um trabalho, um emprego, né? Uma hora, né? Minha mãe, ela... Mas eu entendo, né? A mulher é costureira, ela não deve imaginar que dá realmente pra você viver de arte e tal, então assim, eu tô pensando nossa, hoje eu fiz vários projetos e tal, fiquei criando arte o dia inteiro. Mas você só desenhou? Mas deve ser inconcebível mesmo pra galera muito antiga que trabalhava sem nem jornada de hora, trabalhava 12, 13, 16 horas, você pensar que hoje você consegue viver desenhando. Porque tem gente que nem tatua, só vídeo de desenho, o povo fica assim. Exatamente. Eu achei interessante o que você falou sobre a evolução da tatu, né? Era uma coisa muito marginalizada, veio muito de uma organização meio baoba e hoje está realmente chegando no nível de a biossegurança ser essencial, a pessoa ter o mínimo de noção do funcionamento da pele ser essencial, as técnicas essencial, o atendimento, o marketing, é muita coisa. Mas eu acho que toda profissão passa um pouco por isso, se você pensar, tipo assim,
Vamos citar assim, um confidente de Tiradentes que tirava o dente da galera mesmo no meio da rua. Tipo assim, a tatu ela vai caminhar para uma coisa muito profissional em questão assim de se comparar com a estética, biomedicina em dado momento, dos estúdios realmente serem áreas quase que hospitalares em questão de segurança e de limpeza e de organização. A própria anamnese que a gente faz, eu acho que nesse ponto, assim, nós mulheres, a gente dá mais atenção para esses pontos. Com certeza. Entendeu? Eu vejo muito mais mulheres se adequando às normas de biossegurança e atendendo em estúdios que parecem clínicas do que homens tendo esse posicionamento. Sim. Mesmo os mais reconhecidos, e elas não cobram barato. Por exemplo, tem uma tatuadora aqui que ela faz uns fine lines, ela atende num estúdio que é tipo uma clínica no Belvedere, e ela cobra R$6.000 no fine line, uma palavra, de 6 centímetros. Porque ela dá toda a estrutura de clínica para o cliente, valoriza o trabalho dela nisso, e eu acho que nós estamos assim correndo atrás disso desde sempre. Sim. Porque era uma coisa muito suja, muito mal organizada, muito jogada, largada, sabe? Nisso a gente pode dividir um pouco do que era a tatuagem como ritual e que é a tatuagem moderna pós-equipamento elétrico. Porque uma coisa é não existir a biossegurança numa tatuagem que acontecia, né, povos originários, de forma ritualística, dentro daquele contexto, e aí não dá para exigir esse conceito, essa cobrança de biossegurança. Outra coisa é a tatuagem moderna, que a gente tem como profissão atualmente, num cenário que a gente já tem conhecimento e a gente exerce isso como uma profissão. Estou fazendo esse parêntese aqui só para a gente, para quem não é, né, do meio da tatuagem, não tem talvez esse conhecimento. Eu acho que assim, isso é uma dúvida que vem na cabeça de todo mundo, porque nem todo estúdio que a gente trabalha às vezes funciona da forma como a gente gostaria. E aí começa aquela pulguinha atrás da orelha. Ai, você devia abrir um estúdio, você devia abrir um estúdio. E se eu abrisse uma salinha? E se eu abrisse uma salinha? É verdade. Coincidentemente, diferentes formas, nosso quarto já passou. Eu até demorei pra criar coragem. Não sei, eu ainda ficava naquela coisa de eu acho que eu preciso estar perto de outras pessoas e tal. Eu acho que foi pós-pandemia que eu comecei a ter coragem de falar assim, eu acho que eu dou conta de fazer esse negócio aqui. Pra mim já foi o contrário. Eu também abri o meu na pandemia. E eu, assim, todo mundo olhou pra mim e falou assim, você é louca. Você tá abrindo na pandemia, você é louca. Ai, às vezes a gente tem que fazer a coisa na loucura. Eu também foi pós-pandemia, naquela parte da pandemia, justamente também porque... O que eu pensei? Se eu tiver um estúdio aqui que só vai atender, tipo, da minha sala, que são 2 salas, mas quando da outra só eu vou conseguir fazer um controle aqui também de tanto que tem tanto de Covid aqui dentro. Porque estúdio que tem circulação de um monte de gente o dia inteiro, né? Vai ser um Covid só por dia aqui, entendeu? A pessoa entra ali, eu já cerco aqui e tal. Já limpa tudo, eu colocava aquelas toquinhas no pé da pessoa. Limpa. Mas tirando essa questão, né, da pandemia, assim, qual foi o momento que vocês chegaram na conclusão ou que vocês começaram a se questionar, tipo assim, será que eu abro uma salinha ou será que eu abro um estúdio? Eu acho que pra mim, que comecei com o meu próprio estúdio, o momento principal ali de eu querer estar em outro estúdio com outras pessoas foi justamente sentir falta desse convívio, sabe? Eu abri o meu antes da pandemia, tipo 1 ano antes da pandemia, e aí veio a pandemia, e aí eu fiquei mais sozinha ainda do que eu já estava. E no meio ali da pandemia eu comecei a sentir muita falta de ter esse convívio, sabe? De ter essa troca com outras pessoas e conhecer outras pessoas me conhecerem. Porque até então tinha o quê? 2 anos que eu tava tatuando e ninguém me conhecia. Mas você já começou em sala própria? Sim, eu comecei montando meu estúdio. Foi assim, na cara e na coragem, eu falei, pô, se não der certo, eu tento outra coisa. E aí deu super certo. E aí fui indo, até que eu entrei na Godard, sabe? E aí lá pra mim foi tipo assim, pô, gente, outro mundo, que isso? Tem um monte de mulher tatuadora aqui, que delícia! Mas foi ótimo, assim, esse contato com outras
outros profissionais, principalmente mulheres, sabe? Dessa troca, de tipo assim, nossa, ela passa pela mesma coisa que eu. E aí, estar em outro estúdio foi muito bom também. Mas hoje eu já sinto falta do Privado. sabe? Do eu ali com o cliente. Eu acho que é um processo muito íntimo. Exatamente. Às vezes, em espaços muito grandes, a gente perde essa intimidade mesmo do rito mesmo. Esse atendimento de, tipo assim, da pessoa se sentir acolhida ali, naquele momento. Exatamente. Então eu acho que são momentos, sabe? Pra Os mim, dois acho que são importantes. os dois são Eu importantes. não sei se você sentiu isso, mas eu mesmo já passei por vários estúdios. Cara, todo estúdio que eu tatuei, eu saí de lá fazendo um estúdio diferente. Eu mudei completamente a tatuagem que eu A gente fazia, vai aprendi um vendo. negócio novo. A gente vai vendo tanta coisa, né? Vai E ter acho até de coisa prática, não só no seu trabalho, coisa prática, montar e desmontar Às vezes você olha uma pessoa colocando, né? Aprendendo coisas novas, Como é que eu nunca tinha aprendendo. pensado nisso? Exatamente. Um dia eu vi um cara que ele coloca numa lixeira, ele pega a lixeira e coloca de um jeito que ela fica aberta assim. Eu faço O dia inteiro, né? E eu já tatuava, sei lá, 5 anos, eu nunca tinha feito isso, sabe? Vou falar que não é certo. Mano, eu inclusive não posso fazer isso porque eu não tenho a lixeira que dá pra fazer isso, porque a gente também dá. Não sei o que ele arrumava, eu só sei que eu fiquei olhando pra aquilo dele, Só pensando achar nisso, saca? Um palitinho, um papel, A alguma minha é coisa. aquela que solta a lixeira sim. e o baldinho. Aí você encaixa o baldinho. Mas Eu não vai não vou ensinar não, porque senão É. Não pode, não Ih, mas já pode. falou, já imaginei tudo aqui na minha cabeça. Mas o que eu tava introduzindo é mais essa parte que, tipo assim, não tem a faculdade de tatuagem, não tem uma escola, então, tem coisas, essas coisas pequenas, cada um vai desenvolvendo. A gente Só segue a aprende segurança, fazendo. mas você vai desenvolvendo ali o que é mais prático dentro do que Sim. funciona pra você. E às vezes você vê alguma pessoa que descobriu uma coisa que é muito mais prática, você fica assim, A cabeça explode na hora, velho. Você fala, como eu nunca Resolve pensei um problema, nisso, velho? E é só com esse contato que você tem. Se você estiver lá dentro do seu estúdio, você vai continuar fazendo só as mesmas coisas. O negócio da agenda que eu acabei de mostrar pra vocês. Exato. Como Gente, facilita, tem 18 gente. anos que eu tatuo, tem, sei lá, 10 que eu uso essa agenda. Um clique que você faz diferente, Literalmente. sabe? Que eu acho que até essa diferença geracional pra mim, na questão de conviver com outras pessoas, fez muito sentido estar num estúdio como a gente. Que eu vi muita gente da minha época ficando para trás no sentido de experimentar material novo, de experimentar equipamento novo, de iPad, por exemplo. Se eu não tivesse tido convivência com a galera de uma geração mais nova que eu na tatuagem, talvez não que seja fundamental. Hoje em dia eu até prefiro produzir no papel, retornar, né? Voltar para o papel, mas tem muita coisa que o iPad facilitou, assim, que se não fosse a convivência com as pessoas da geração nova, eu ia estar lá, no dinossauros da tatuagem, né? Então, parou no tempo e ainda critica muito a galera nova na tatuagem, ao invés de ter contato e trocar aquilo que pode continuar melhorando o seu Usar a trabalho. tecnologia a favor, né, gente? A sempre tecnologia uso, tá aí pra isso. eu sempre uso o exemplo de, por exemplo, táxi Uber, quando a galera teve aquela treta, sabe? Se aparecer uma coisa no mercado que tá melhor do que o que você estava fazendo, você vai ficar batendo cabeça de frente com aquilo para excluir aquela coisa do mercado, ou você vai se adequar. aprimorar, melhorar suas qualidades, aprender com aquilo que está de novo, sabe? Eu acho que para mim foi fundamental o espaço coletivo para isso, para esse nesse ponto. Né? Eu acho muito diferença importante. geracional. Eu acho muito Te falar que essa importante. foi uma das motivações aqui para duas. Sim. Porque eu tava sozinha, né, depois que eu montei o estúdio, e quando surgiu a oportunidade das louças, a primeira coisa que me atraiu foi isso. Eu fiquei assim, nossa, eu vou ter contato com o tatuador de novo. Porque eu não quero voltar para um estúdio com 16 tatuadores, mas eu quero ter contato com tatuadores. Eu me senti muito inspirada a abrir um estúdio quando eu vi um estúdio gerenciado por mulheres e trabalhei no estúdio gerenciado por mulheres. Eu passei por 2 estúdios muito bacanas, um fechou por causa da pandemia e depois eu passei pelo Astra Inc. também, na pandemia, e ver o negócio indo pra frente com uma mulher gerenciando ali me inspirou muito de falar assim, não, talvez eu dê conta, talvez eu consiga fazer isso aqui, entendeu? E essa questão da troca, né, de conseguir estar sempre ali trocando ideia com os tatuadores, de estar conseguindo melhorar, de estar conseguindo, tipo, observar o seu próprio trabalho, observar o trabalho do outro e às vezes descobrir que ele faz uma coisa completamente nova, eu queria trazer isso pro meu dia a dia e na pandemia não estava rolando isso.
Na pandemia, eu estava atendendo na minha primeira domicílio e depois na minha casa. E atender em casa também é complicado, né? Porque tá de novo colocando pessoa que às vezes, antes de você conhecer o cliente, você não sabe quem ele é. Então você tá colocando uma pessoa que você não conhece ainda dentro da sua casa. É complicado. Às vezes era um cara muito mais velho do que eu, dobro de tamanho do que eu, e tava lá entrando na minha casa com eu sozinha pra tatuar. Então, assim, era complicado também. Mas esse pensamento de ter essa troca e de estar encorajada por já ter visto outras mulheres dominando um mercado ali de tatuagem que é majoritariamente masculino, isso me deu gás a correr atrás de abrir o espaço. Eu também. A questão da representatividade, Faz muito sentido nesse ponto. Quando eu fui ter a minha empresa também, era porque eu queria criar um ambiente que até então eu queria ter participado, mas que não existia, sabe? Eu falei, não, bom, eu tenho capacidade para montar um espaço que vai se aproximar mais daquilo que eu queria ter tido quando eu comecei na tatuagem, e foi disso que surgiu a ideia de eu ter um empreendimento. E quando a gente definiu, eu e mais duas meninas que estavam no espaço, a sugestão de ser uma empresa majoritariamente feminina, fez muito sentido. Fez muito sentido da gente se posicionar daquela forma, e aí, com alguns anos depois, a gente começou a abrir espaço para que homens participassem ativamente, se fosse na parte da cafeteria, até como parte da equipe residente, mas pessoas que, assim, a gente percebesse que tivesse identificação com o projeto, sabe? Tanto que nos últimos tempos que a gente foi abrindo o edital, apareceram diversas pessoas que queriam estar lá porque era um estúdio de nome grande, mas que não tinha absolutamente nada a ver com a proposta, nada a ver com a nossa proposta ideológica, sabe? Que a pessoa não estava nem entendendo o que estava acontecendo, nem fazendo questão, queria só participar de um estúdio renomado, sabe? Então, assim, aí a gente tinha perguntas específicas para fazer essa seleção que iam dar dicas do que era que aquela pessoa estava querendo naquele ambiente, sabe? E aí depois a gente tinha um processo de experiência. Então, eu acho que para mim a questão de empreender na tatuagem partiu dessa vontade de querer ter um espaço que representasse aquilo que eu e mais pessoas gostariam de participar, mas aí eu entrei no conflito que eu não sei se vocês passaram, se você ainda passa, né? Gerenciando um espaço maior, que é ter que dividir energia entre produção artística e ser empresária. Isso é muito complicado. Pesou no final. Anos depois começou a me gerar um conflito. É muita terapia para dar conta. A minha terapia é o que me deu couro para eu poder dar um passo para trás. Eu não acho que eu passo para trás, eu passo para o lado. Eu já tinha usufruído tudo que eu queria, mas eu não retrocedi. Eu estou caminhando num outro sentido. Exatamente. Isso é interessante. Quando eu estava sozinha, que eu abri o estúdio e estava gerenciando ele sozinha, eu falei, meu Deus, eu vou ficar maluca. Porque tudo isso junto para uma pessoa só é muito complicado. E para mim era muito difícil abrir mão das tarefas, delegar. Porque eu queria tudo muito organizado, da melhor forma possível, do jeitinho que eu tinha pensado ali na minha cabeça. Mas é muita coisa. Então, o melhor momento... né? Ser humano. Exato. Era atendimento, criação, marketing. Para mim, atendimento e marketing para o estúdio, mais material, suporte para os tatuadores, estoque, burocracia, adequação sanitária, limpeza. Seus conflitos como artista, mais os conflitos de todas as pessoas que estão sob sua submissão. Mais morar sozinha, pagar a conta, fazer comida, cuidar do gato, das plantas. Então, assim, eu falo que eu tenho 3 empregos. Sou dona de casa, dona de estúdio e tatuadora. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante. Se você quer abrir um estúdio, você tem que decidir se você realmente quer ser dono de estúdio e ter uma pessoa. O meu estúdio só foi pra frente de verdade, de conseguir crescer o espaço, quando eu fiz sociedade com uma pessoa que era especialista em administração. Sim. Ele não é tatuador,
ele não é artista, ele é administrador de empresas, ele faz toda a parte burocrática e financeira. Então, já me tirou um peso das minhas costas e eu consegui dedicar mais a ajudar. Meu espaço tem muitos tatuadores que têm um tempo de tatuagem, mas precisam de desbloquear uma parte do marketing. Então, eu faço a parte de estar auxiliando eles na parte do marketing e atender e fazer o marketing meu e fazer o marketing do estúdio, então já é muita coisa. Mas ter ele me ajudou a conseguir levar o trem pra frente. Então chega numa hora que você escolhe entre ser tatuador e ser dono do estúdio. Você pode crescer demais. Mas eu poderia ter feito isso, só não fez sentido pra mim. Sim, porque eu sou artista de nascença, sabe? Exato. Então pra mim não estava fazendo sentido. Eu vi meu estúdio crescer. A gente chegou num patamar muito bom pra a cena da tatuagem. E eu tive que fazer essa escolha pra mim, Camila, pessoal. E a questão de delegar pesa muito, porque ou se eu quisesse dar continuidade, eu deveria ter aprendido a delegar, entregar na mão de uma pessoa responsável para fazer essa questão burocrática, mas para mim não estava fazendo sentido mesmo, porque aí é uma questão pessoal, eu não consigo me desconectar. A questão de delegar e deixar sob responsabilidade de outra pessoa o meu nome, o nome do meu espaço, É muita confiança. Foi muito difícil. É muita confiança. A pessoa tem que estar completamente alinhada com o seu pensamento, sua visão de futuro, aonde você quer chegar com o estúdio, tudo. E disposta. Tem que estar tanto caminhando junto, assim. Tem que ter uma disposição por parte da pessoa também de estar ali se entregando tanto quanto você. Porque se ficar desnivelado também, gera conflito, gera um desgaste. É interessante. Depende muito de como começou, como que vocês conversam. Exato. Não. É interessante pensar como que ser dona de estúdio tem as suas variáveis, né? Sim. Tipo assim, vocês têm a experiência de que vocês tiveram que lidar não só com o estúdio, mas com outras pessoas também. E o meu caso, eu geria o meu próprio estúdio. Tipo assim, era só eu. Então, era complicado também, porque, né, muita coisa ali, mas eu não tinha que lidar com essa parte de ter outra pessoa. Só que eu vivo hoje também a gente. Exatamente. Tipo assim, eu tenho mais noção eu tinha, né, no caso, mais noção do estoque, eu tinha mais noção do atendimento em si, tipo assim, das coisas que eu tinha que fazer. Você tem mais controle. Eu tinha mais controle, justamente, porque era só eu. Sim. Eu não, nossa, minha cabeça, se eu tivesse mais uma pessoa lá, eu com certeza não teria dado conta naquela época. Porque eu já iniciei assim também. Eu não tive outros convívios. Tipo assim, foi na cara e na coragem. Beleza, abri meu espaço, mas era só eu. São formatos diferentes. Exatamente. Pode ser que hoje, dentro da sua experiência, já tem mais bagagens, mesmo que você abrisse um espaço seu, você já conseguiria gerenciar de outra forma. Exatamente. Mas aí teria que ser muito do seu interesse. Porque no meu caso, por exemplo, eu não previa as questões burocráticas, eu previa as ideológicas. Quero ter um espaço multicultural, de arte, de sabe? Mas eu não pensava em conta de água, de luz. Um dia que teve uma inundação quando a gente ainda estava no galpão, aquilo alagou o espaço. Eu não previ essas questões de funcionário. Contabilidade, eu não previ, mesmo eu tendo feito alguns cursos do Sebrae, se eu não me engano, de administração. Tem coisa, gente, que você pode aprender na teoria, mas é só a prática que te ensina. Então, essas coisas no longo prazo que foram assim acontecendo repetitivamente. Se eu tivesse estúdio 20 anos ia ter torneira quebrada, coisas para poder adaptar no espaço físico. 20 anos vai ter planta que nasce, planta que morre, sabe? São coisas que acontecem, né? Tipo assim, não tem como você pra ficar. mim tava me sugando, tipo assim, cada coisinha dessa que ia acontecendo repetitivamente ao longo dos meses e ao longo dos anos começou a se tornar um ruído mental para mim. Então eu acho que quem tem mais previsão, né? Quero fazer assim, não, foda-se, tô ouvindo tudo isso, mas eu realmente quero abrir. Não, tem gente que dá conta. Eu entendo meus limites. Eu já acho difícil, às vezes, eu conseguir criar um desenho com os problemas que eu tenho, mas um problemão desses que eu vou tirar, criar um desenho. Olha, os meus limites. Nossa. Eu descobri, mas eu tive que viver. E não que eu abri mão 100% de ter um espaço no futuro. Foi a minha situação presente, porque eu estava precisando. Foi a questão pós... saúde física também, mental. Pós-doença mesmo que desencadeou várias coisas, mas pós isso,
me obrigou a tomar uma decisão mais rápida para o meu momento atual. Que o de antes era uma coisa, o meu momento presente é outro, o que vai ser meu momento futuro vai depender do que eu vou fazer. A vida nesse já caminhar. Já aprendi, a gente conversou disso mais cedo, coisas que eu tenho certeza que eu não repetiria, mas eu precisei desse distanciamento, precisei do distanciamento emocional no meu caso, e eu acho que isso a gente, como mulher dentro de negócio, a gente precisa trabalhar melhor, sabe, para não se envolver tanto emocionalmente e ter uma cabeça mais pragmática mesmo para conduzir um negócio. Sim. E aí eu entro nessa questão do mulher num cenário que foi criado de forma masculina, dentro de um viés masculino mesmo, sabe? Horários. A gente vive muito mais em ciclos do que em horários tão certos, sabe? Então, assim, eu acho que as mulheres no cenário não só da tatuagem, também estão entendendo como que a gente adapta a cena do mercado para um funcionamento até mesmo biológico, sabe? De como que a gente funciona biologicamente. Velho, Tem semana descarado. Tem semana que é só não. Na TPM, até a convivência em sociedade, você estar presente ali emocionalmente para um atendimento. Quando você está ali cuspindo fogo no meio da TPM, que não é para todo mundo, mas para muita gente, e às vezes não é só a TPM emocional. A questão física, quem tem cólica, quem tem, como chama aquele trem no ovário lá que... Ovário policístico. Que te traz muita dor física mesmo, sabe? E isso acaba te impedindo de ter um desempenho no trabalho, independente, né, do trabalho que a gente está falando, que a gente está falando da tatuagem, mas te incapacita mais de ter um desempenho ali, mas que na outra semana você tá ali ovulando, sei lá, você trabalha fechamento de corpo, não tem tesão, Você faz um fechamento de corpo. Hoje eu falo, tinha sessão que eu tava assim, ó, que nos chamávamos amigos, eu falei, vem tatuar hoje, porque nós vamos fazer em 2 horas, depois eu vou estar em 1 semana, porque eu tô movida no ódio. Então, assim, o meu gás tá on, e isso é uma questão biológica, sabe, do ser mulher. Conta pra caramba, esses dias eu tava lá na academia pensando assim, cara, essas mulheres não menstruam. Não tem condição de conseguir ver aqui. Isso pra mim fez muito sentido agora, porque eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tipo assim, mesmo, sabe? Até Esse a ano que eu tô tão fraca, assim, nossa, que eu olho pra mim e falo, O mental vai lá. Esse é o momento de reclusão, é o momento que seu organismo está pedindo reclusão. Compensação, tem hora que seus hormônios estão ali fervilhando, que você vai fazer 10 desenhos, vai querer tatuar. que é isso, você tatua, ainda vai sair já, cara. Tatua fundo, vai tatua de novo e vai, chama amigo, vamos sair. Imagina, cuidar do cachorro ainda. Cara, eu comecei a fazer tabelinha por causa dessas questões, até pra ser tatuada, pra eu não ficar lá sofrendo de dor. Isso até então não era tão conversado, e vou falar até então, muitos anos já, né, gente? Na questão do cenário profissional, porque em todas as profissões era majoritariamente presença masculina. Então não tinha essa análise comportamental. Círculo de mulheres, bate-papo. De gente, dentro de profissões, como que a gente está encaixando, assim, considerando as questões próprias do ser mulher no sentido biológico da coisa, O entendeu? próprio bate-papo que a gente está tendo aqui agora, em questão de identificação, não tinha. Por exemplo, eu fiz pesquisas de podcasts. Não tem um podcast de tatuadoras falando sobre tatuagem. E os podcasts que tem de tatuagem, que são feitos por homens, tem uma ou pouquíssimas tatuadoras falando sobre técnica de tatuagem, sobre o trabalho delas, sobre a arte delas. Então, assim... É uma coisa que você comentou, quando tem uma mulher falando só sobre o que é sobre ser mulher. E não sobre ser profissional da tatuagem sem a questão do ser mulher. Exato. E a gente tem que fazer isso, né? De Nossa trazer... missão é juntar as coisas. Exatamente. Nós somos profissionais da tatuagem, somos mulheres. O que é o ponto, né, que cruza naquilo ali? O que é a realidade dentro daquilo ali? E da onde que a gente quer essa visibilidade também, né? A gente quer como tatuadora, não só porque a gente é mulher e tal, mas pelo nosso mérito de serviço que a gente fornece. E ampliar os pontos de vista, né? Se a pessoa não tem o acesso a uma informação passada de um ponto de vista de mulheres, de quem vive aquela situação,
ela nunca vai talvez entender e ter a empatia de saber como é que é aquilo ali. Não vai refletir, porque não é da realidade dela. Quantas coisas a gente não reflete na nossa própria realidade, porque não é do nosso contexto. Exatamente. E aí quando vem uma pessoa e apresenta o ponto de vista dela, apresenta uma coisa e fala, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então assim, quando a pessoa apresenta o ponto de vista dela, aí que a gente começa a refletir. Eu acho que isso aqui está sendo muito importante para isso, sabe? Pra gente. Às vezes a gente mesmo não reconhece, às vezes mesmo como mulher, no meu estudo sempre eu nunca pensei nisso. Sabe? Tipo assim, eu acabei de falar. Tem coisas que precisam ser ditas, né? Representatividade é sobre isso mesmo. Tem muita gente que fica falando assim, que nem recentemente eu tenho visto uma galera vir com esse discurso de que as mulheres juntam pra falar onde eu não sei o que. Eu falei, troquei ideia com a pessoa que veio falar comigo. Eu falei, velho, infelizmente, se a gente não falar, tem muita gente que vai ficar sofrendo aquilo ali porque não sabe o que tá pensando. Não sabe, não faz ideia. Eu acho que isso que é legal, né, de trazer esse podcast, que as pessoas às vezes não fazem ideia de como que é de estar na nossa pele, fazendo o que a gente faz. Faz uma noção muito genérica, cria uma impressão muito genérica da ideia de como seria. É falta de conhecimento. Exato. Então eu acho que é muito importante a gente trazer isso. Trazer esse diálogo, né? Trazer esses assuntos, trazer as nossas técnicas sendo passadas por nós, para as pessoas verem como que é o nosso ponto de vista e também acontecer a mesma coisa que acontece no estúdio, de, nossa, eu tô vendo ela aplicar a técnica daquele jeito, caramba, eu nunca pensei nisso, poxa, eu vou começar a aplicar. E também representar e se sentir representada, né? Que chega de ver só coisa de homens fazendo as coisas que a gente faz, homens ensinando técnicas de tatuagem. Gente, só um recorte, um parênteses de novo, não é que a gente está negando isso, porque eu, por exemplo, tive mentores homens, tive homens. Foi muito importante. Me dando o meu primeiro kit de tatuagem, então assim, está o ponto que não é para falar mal daquilo que veio, que já favoreceu a gente de algum ponto, é falar bem daquilo que é o nosso ponto de vista, do que a gente pode fazer. Exato, é trazer também a nossa experiência e a nossa voz pro ambiente da tatu, conquistar o nosso espaço, né? Infelizmente está sendo muito bem conquistado, muito bem representado. Então, umas meninas muito boas de papo, né? Ai, gente, é isso, foi muito bom, muito obrigada. E em breve teremos mais um episódio, né, do Boas de Papo. E espero que vocês tenham gostado.